Olá, pessoal! Vamos ao passo 3 da semana. O tema são os óxidos e o objetivo dessa etapa é a classificação dos óxidos quanto à sua reatividade. Na etapa anterior, nós falamos sobre a classificação dos óxidos quanto à presença de metais em sua composição. Nesta etapa, falaremos da classificação dos óxidos quanto ao comportamento na presença de outras substâncias. Os óxidos ácidos ou anidridos são aqueles óxidos formados por oxigênio ligado a um não metal. Esses óxidos reagem com a água formando ácidos, como é o caso do SO3, que quando interage com a água forma o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Este tipo de reação nós chamamos de reação de síntese, porque nós temos dois reagentes interagindo para a formação de um único produto. Bom, mas vamos voltar aos óxidos. A nomenclatura dos óxidos ácidos ela pode acontecer de duas formas. A primeira forma, descrevendo a composição desses óxidos. Por exemplo, SO3 tem 3 átomos do elemento oxigênio e 1 átomo do elemento enxofre. Por isso, trióxido de enxofre. Os óxidos ácidos ou anidridos, e é assim que a segunda forma de nomenclatura é dada. Anidrido significa sem água. Então, anidrido sulfúrico, por quê? Porque o SO3 foi obtido a partir da retirada de uma molécula de água do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Para usar esta nomenclatura do anidrido, nós precisamos saber o nome dos ácidos. As duas nomenclaturas, elas estão presentes nos exercícios, nas avaliações, então é importante termos noção das duas nomenclaturas. Os óxidos básicos são aqueles formados pelo oxigênio ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. São óxidos que interagem com a água formando bases, como é o caso do CaO, que é o óxido de cálcio, que quando interage com a água forma o hidróxido de cálcio. Óxidos neutros são aqueles que não reagem com a água, nem com bases, nem com ácidos. São só 3, então vale a pena anotar. São eles: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Os peróxidos são compostos iônicos que apresentam íons peróxido, que é o O2 com uma carga -2, onde o oxigênio apresenta um número de oxidação igual a -1. Então, são exemplos: Na2O2, peróxido de sódio, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, tão conhecida água oxigenada. Cuidado, porque os peróxidos eles são reconhecidos pelo número de oxidação do oxigênio, que é -1. Óxidos anfóteros reagem com ácidos ou com bases, formando sal e água, mas não reagem com a água. O óxido de zinco é um bom exemplo desse óxido anfótero. Reage com ácido clorídrico, formando o sal ZnCl2 e água, mas quando ele interage com o hidróxido de sódio, ele forma um sal diferente. Ele forma o sal Na2ZnO2, mais água. Os óxidos mistos, duplos ou salinos, eles são formados por dois óxidos diferentes de um mesmo elemento químico. Reagem com ácidos ou bases e formam dois sais e a molécula de água como produtos. Por exemplo, a magnetita, que é o tetróxido de triferro. Na verdade, é formado por dois óxidos diferentes, o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3.
Quando esses dois óxidos interagem com o ácido sulfúrico, por exemplo, formam dois sais diferentes e moléculas de água. Então, nós vimos até aqui a classificação dos óxidos quanto à presença de metais em sua composição e também a classificação dos óxidos quanto ao comportamento na presença de outras substâncias. Compreendemos a classificação dos óxidos frente à sua reatividade e também observamos a nomenclatura desses óxidos. Então, pessoal, até a próxima!